Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, segundo domingo da Páscoa, né, chamado também de Domingo da Misericórdia, né, a Igreja vive com força transformadora a vida nova que o ressuscitado nos dá. Né? Então, que nós participemos dessa, se nós realmente possamos refletir sobre isso, né, com profunda abertura ao mistério do Cristo ressuscitado. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, as primeiras conversões, né, as pessoas que haviam, né, se convertido através da pregação dos apóstolos, né, todas elas seguiam perseverantes em ouvir, né, os ensinamentos deles, né, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Né? Todos estavam cheios de temor, né, por causa dos numerosos prodígios e sinais, né, que os apóstolos realizavam. Tudo isso eles realizavam em nome de Jesus. Né? Então eles louvavam a Deus, né, eram estimados por todo o povo. Né? Então que a gente também possa louvar a Deus, né, agradecer a Ele por tudo que Ele nos dá, né? Ele deu seu Filho, né, para salvar a humanidade, né? E nós devemos realmente louvar, né? Ter a nossa vida também transformada por Ele, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então aqui, nessa leitura da primeira carta de São Pedro, fala justamente da ação de graças, né, pela esperança da salvação, né? Nós bendizemos, né? Nós bendizemos a Deus, né, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, pela ressurreição de Jesus Cristo, né, dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, né, para uma nova esperança, né, para uma herança incorruptível, né, que não mancha e nem murcha, né, então que é reservada para nós, né, nos céus.
Então, graças à nossa fé, né, e pelo poder de Deus, nós fomos, né, guardados para a salvação, né? Então, isto é motivo de alegria para nós, né? Deus deu seu Filho para salvar a humanidade. Então, que nós realmente possamos anunciar essa boa nova, né, de que Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, venceu a morte, né? E agora nós nós morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 19 a 31. João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não mexer o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, né, hoje o Evangelho nos relata 2 aparições de Jesus ressuscitado. Né? A primeira, né, à tarde do mesmo domingo da ressurreição, e a segunda, 8 dias depois. Então, na primeira aparição, Jesus mostra aos discípulos as mãos e o lado com as chagas da sua paixão, né? Como prova da sua identidade pessoal. Então, Jesus, vivo em carne e osso, está diante deles. Né? Então, eles, né, que infelizmente duvidaram das vezes quando Maria, né, no primeiro dia, quando ela viu Jesus, ela foi uma das primeiras a ver Jesus, anunciou isso aos discípulos, eles não acreditaram. Aí depois, quando Jesus apareceu para eles, eles acreditaram. Né? Então, eles tornaram-se testemunhas oculares da presença real de Jesus. Né? 8 dias depois, Jesus aparece de novo, né? E se dirige ao restante diretamente, né, ao apóstolo Tomé, né? Porque os discípulos viram, mas Tomé não estava. Né? Então eles falaram para Tomé e Tomé disse: Eu só acredito se eu ver a chaga, se eu ver o lado dele, né? Se eu ver, né? Se eu ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu puser a mão nas marcas dos pregos e eu puser a mão no seu lado, aí sim eu vou acreditar. Né? E aí, né, quando Jesus aparece mais uma vez, ele se dirige diretamente a Tomé, né? Ele, né, Tomé, que resistia a acreditar nos seus companheiros, né, que afirmavam que Jesus havia estado entre eles. Né? Então, Tomé exige provas concretas. Né? Se eu não vejo, não toco, eu não acredito. Né? Tomé, não só Tomé, né? Jesus se dirigiu a Tomé, né, mas também a todos nós, como o próprio Jesus
dá a entender aqui nessa frase. Você acreditou porque me viu. Felizes são aqueles que acreditaram sem terem visto. Esta palavra é como uma nova bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que creem sem terem visto, né? Então, que a gente possa realmente, né, anunciar, né, sermos bem-aventurados, realmente crer, né, ter fé, né, Cristo ressuscitou, né, está vivo, né, que a gente realmente possa espalhar essa boa nova a todos. E bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creem, né, que Jesus ressuscitou, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.